quinta, sexta e sábado eu estive na cidade de São Vicente, participando do início de um curso justamente sobre pregação expositiva, onde cerca de 22, 23 pastores estavam ali reunidos, pastores formados em teologia, pastores que já estão pastoreando igrejas 1, 2, 3, 4 anos, ou como eu, já aqui há 18 anos. E me choca quando sei que existem servos, homens de Deus, que têm todas as dificuldades possíveis para realizar o ministério. Eu fiquei ali, enquanto estava vendo o vídeo, eu falei, como que pode alguém pregar a palavra, conhecer a palavra de Deus sem saber ler, sem energia elétrica, sem internet? Se não tem internet, não tem computador, livro. Quantas Bíblias, quantas versões eles têm? Qual é a formação teológica deles? Será que eles sabem alguma coisa, no mínimo, de grego, hebraico? E aí eu fico chocado e assustado. Então, oficialmente eu faço parte de um ministério chamado Ministério Prega a Palavra, agora como aluno do Prega a Palavra. E o Prega a Palavra, algo que começou há mais de 15 anos atrás, hoje, só no Brasil, são 84 polos. O que são polos? São lugares onde o treinamento em pregação expositiva é levado. 84 lugares aqui no Brasil têm recebido, então, esse treinamento. Eu de Piracicaba, aqueles pastores de Santos, São Vicente, Praia Grande, Bertioga, aqueles lugares ali da Baixada Santista, com toda a facilidade possível, eu entrei no meu carro, fui até ali com ar-condicionado, música alta escutando, já que a minha esposa não estava no carro, então eu escutei bastante música alta. Mas nesses 84 polos, nós temos polos no Nordeste, nós temos polo no Norte do nosso país, onde as dificuldades elas aumentam. E também são cerca de cerca de 25 a 26 polos fora do nosso país, ministrado então por esse Ministério Prega a Palavra, como Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Venezuela, através do pastor John Morales. E o sonho deles então agora, o projeto é começar também em São Tomé e Príncipe. Então espero que esse ministério cresça, porque esse ministério tem essa finalidade: treinar esses pastores, principalmente esses que estão bem afastados, isolados, para que eles possam, a partir pelo treinamento, ser aprimorado na propagação e na pregação da palavra de Deus. Então ore por esse ministério e, se possível, contribua com missões mundiais. Vou pedir aí para o Guilherme, para o Gustavo, para essa turma aí toda, para depois deixar meio pronto, para deixar aquela imagem das contribuições. E eu quero perguntar para os irmãos aqui de púlpito se alguém pegou para levar em casa, para ver como que é, o envelope da campanha de missões mundiais. Porque simplesmente desapareceu o nosso envelope de campanhas de missões mundiais. Então nós não temos os cartazes e nós não temos os folhetos, as cartas, né? Aquele papel que a gente preenche para se tornar um adotante missionário, para fazer parte do plano de adoção missionária, tá bom? Ninguém pegou, né? Sumiu, desapareceu, não sei onde foi parar. Se alguém souber, me dê uma notícia. Mas aí, então, se não sabe onde está, eu vou tentar entrar em contato com a Junta de Missões Mundiais e vou tentar ver se eles conseguem mandar alguma coisa, principalmente aquela carta onde você se torna um adotante, tá bom? Através do plano de adoção missionária. Eu comprei ontem, compraram uma pizza para mim, pagaram uma pizza ontem para mim, foi R$64. Se eu deixar de comer uma pizza por mês, eu consigo ajudar na campanha de missões mundiais a partir de R$50 por mês, tá bom? Então eu vou trazer isso e espero que cada um de nós aqui, se possível, adotar um missionário. E eu já tenho um plano, eu já tenho uma pessoa que eu quero adotar, que é justamente o pastor Édio e a sua esposa Jaqueline, no trabalho ali do Quênia. Mas chega por
por hoje de informações, e eu quero que você abra sua Bíblia em Jonas. Eu disse para a irmã Leni agora de pouco que se a minha Bíblia cair do 15º andar de um prédio, ela vai cair e vai abrir em Jonas. Foram 3 dias exaustivos lendo Jonas, isso sem contar o que foi lido antes de eu ter ido para lá. Então Jonas está muito fresco na minha memória e consequentemente no meu coração, e ao mesmo tempo que a gente estudou Jonas, a gente tirou alguns pressupostos ou algumas ideias que a gente tinha a respeito do livro de Jonas. Na verdade existe uma linha aí, existe uma direção que este livro toma, um tema específico que ele é trabalhado em todos os 4 capítulos, e é esse tema que a gente olha para ele, e aí a partir dele a gente consegue compreender da maneira correta o que o profeta Jonas, o que o livro de Jonas estava querendo dizer para o povo de sua época, para o povo de Israel e consequentemente para nós hoje. Feche um pouquinho os seus olhos mais uma vez e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus bendito, eu quero te agradecer pelo privilégio, Pai, de poder estar em sua presença junto com a sua igreja, junto com o seu povo, este povo que foi amado pelo Senhor, foi comprado pelo Senhor, foi resgatado pelo poder do Senhor, e que agora, Deus, diante do Senhor e por meio do Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz através da Sua palavra, Pai, e assim, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, e que todos nós, os nossos corações, eles possam ser mais uma vez impactados pela Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. O profeta Jonas, este homem, quando ele é inserido aqui na história, aqui no livro, na verdade ele se encontra num período muito complicado ou muito ruim na história de Israel. A história de Israel naquele momento ali, o reino do norte especificamente, era um reino que estava num momento de prosperidade, por incrível que pareça. Era um momento na história do reino do norte onde as coisas estavam indo muito bem financeiramente, né? Havia de certa forma uma certa paz com os inimigos ou com os povos ali ao redor. Tudo estava mais ou menos funcionando, e quem olhasse isso de fora acharia então que estava tudo certo, e principalmente estava tudo de acordo com a vontade de Deus ou debaixo da bênção de Deus, porque havia prosperidade, as coisas estavam andando, estavam funcionando entre o povo, entre a nação de Israel, entre o reino do norte. Só que ao mesmo tempo que havia tudo isso, havia algo muito ruim, muito complicado naquela nação, naquele povo, que era justamente um afastamento gradual e constante da vontade de Deus. Eles estavam ali no auge da idolatria. Se você lê o contexto e olhando ali para 2 Reis, você vai perceber que aquele momento da história de Israel, havia em Israel ídolos, né? Bezerros de ouro, postes ídolos, onde as pessoas, onde em cada cidade, em cada localidade havia um local ali de adoração a qualquer tipo de divindade, principalmente divindade que era relacionada aos povos que estavam ao redor de Israel, e consequentemente aqueles mesmos povos que Deus havia dito para que eles não viessem adorar os seus deuses. Então, apesar de toda a prosperidade, da paz que reinava em Israel, no Reino do Norte, diante de Deus, diante da verdade de Deus, da lei de Deus, eles estavam em profundo, uma situação ruim, espiritualmente falando, porque a idolatria estava sendo praticada e o povo seguia e praticava essa mesma idolatria. Eu quero dizer para você que idolatria ela não se refere apenas a uma entidade, a uma imagem de escultura, mas a idolatria ela também é vista no meio deste povo de Israel, porque além dos seus deuses que eles tinham ali, eles tinham um orgulho, uma idolatria nacionalista. Eles acreditavam que o Reino do Norte, ou que Israel,
estaria sempre nessa condição de paz, de prosperidade, porque Deus estaria sempre fazendo o melhor por eles, e que nada ou ninguém deveria tentar enfrentá-los, porque eles seriam derrotados, porque no final das contas eles eram o povo escolhido por Deus. Então havia a idolatria de divindades, de deuses, mas também havia uma idolatria nacionalista, acreditando que aquele povo ou que aquela nação era uma nação, totalmente protegida e guardada pelo Senhor, e que nada ou ninguém poderia fazer alguma coisa contra eles. É justamente aí que o profeta Jonas, ele está exercendo o seu ministério. E se você olhar para 1 Reis, você também vai encontrar o profeta Jonas ali fazendo parte importante no reino, aconselhando e profetizando ao rei daquele momento. E ali então, através da sua profecia, inclusive a nação de Israel, o reino do norte, amplia o seu território segundo a palavra de Jonas, segundo a palavra de Deus, que Deus daria então essa vitória a ele. Ou seja, Jonas, na verdade, é um homem tecnicamente conhecedor de Deus, usado por Deus, um homem que não tem aquela tipo de que pessoa assim, ele não sabia nada a respeito de Deus, é tudo novo para ele. Não, era um homem experiente, era um homem conhecedor da palavra, era um homem que tinha manejo com as coisas de Deus, pois afinal de contas ele era um profeta escolhido pelo próprio Deus. E aí então nós temos o capítulo 1, e eu quero convidar então para que você abra a sua Bíblia. Não vai funcionar? Não? Então abra a sua Bíblia em Jonas capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouco rápida e depois a gente vai olhando todos os detalhes do capítulo 1 aí. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Volta o slide aí, que não quero que coloque a leitura aqui. Eu quero que cada um leia na sua própria Bíblia, tá bom? Isso, deixa ali. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode aí ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. E então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso,
Os homens se esforçaram ao máximo para retornar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Irmãos, é muito claro o que está acontecendo aqui. Como é profeta, ele recebe uma ordem direta de Deus. A ordem é: levanta e vai para Nínive, e vai lá pregar contra aquela cidade, porque a maldade daquela cidade subiu contra mim. Está muito claro isso. E está muito claro também quem dá essa ordem: é o próprio Deus. Olha só, Deus está dando a mensagem, e a mensagem é muito clara, não há dúvida do que ele tinha que fazer. E diante de tudo isso, ao invés de obedecer, ele faz o quê? Ele simplesmente, ao invés de pegar em direção a Nínive, ele embarca num navio para a cidade de Tarsis, para fugir da presença do Senhor. É impressionante, pode passar agora, quando a gente olha esses versículos, do versículo 1 ao versículo 6, podemos notar aí a misericórdia do Senhor. Pode passar. Nós podemos notar a misericórdia do Senhor, apesar do seu servo, apesar das atitudes do seu servo. Como eu disse, nós não podemos encarar Jonas como alguém totalmente ignorante ou aquele que não conhece o próprio Deus e a sua vontade, pois afinal de contas ele é profeta de Deus, e a certeza do conhecimento que ele tem de Deus, depois na frente a gente vai ver no capítulo 2, mas eu já te adianto que o profeta Jonas sabia quem era Deus, mas sabendo mesmo assim quem é Deus, mesmo sabendo de tudo isso, ao invés de obedecer, ele simplesmente desobedece. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para outro lugar. Ao invés de obedecer e fazer a vontade de Deus, ele desobedece, tentando fugir da presença de Deus. E a gente consegue ver a misericórdia do Senhor aí, neste momento, justamente porque Deus iria destruir uma cidade toda. Ele podia simplesmente impedir ou até mesmo destruir Jonas naquele momento, quando Jonas simplesmente não obedeceu. Uma das coisas que a gente nota nos nossos dias como cristãos é que normalmente a gente pensa, a gente acha que a gente pode escapar do Senhor ou fugir do Senhor. Um outro detalhe também é que a gente acha que as coisas estão dando certo, pois ele encontrou o navio, ele tinha dinheiro para pagar a passagem, tudo estava dando certinho. Supostamente a gente começa a achar que Deus está no negócio, que Deus não vai fazer nada, que afinal de contas ele respeita a nossa vontade, ele entende as razões porque a gente está tomando aquela decisão. E mesmo que a gente saiba de tudo aquilo, muitas vezes durante a nossa caminhada da vida cristã, muitas vezes a gente também tenta fugir da presença do Senhor, desobedecendo aquilo que Ele tem nos ordenado ou nos mostrado através da Sua palavra e através dEle mesmo. Quando nós olharmos para Jonas, nós não podemos mais olhar para Jonas, achar que ele não queria ir pregar lá em Nínive por causa de algum tipo de perigo ou por causa de alguma coisa que poderia acontecer com a vida dele. Ele sabe muito bem o que ele precisa fazer, e ele sabe muito bem que aquilo que ele precisava fazer e não fez,
era algo simplesmente em desobediência a uma ordem direta de Deus, a uma ordem direta e clara através da palavra de Deus. E ao invés de ele então pensar e obedecer, ele arruma um lugar para ir, ele arruma um barco, ele arruma tudo certinho e tudo vai dando certo. E Deus aparentemente não faz nada com o seu servo, não faz nada com o profeta. Ele permite ele se levantar, ele permite ele entrar num barco, ele permite encontrar um barco para longe de Nínive, comprar a passagem, encontrar um lugar e entrar dentro desse barco. Deus poderia simplesmente já ter destruído ele ali, mas Deus não fez. Então nós conseguimos ver a misericórdia de Deus ali já sendo colocada em prática na vida do próprio profeta Jonas, do próprio profeta desobediente. Quando a gente chega no versículo 4 ao versículo 6, a gente vai ver que a misericórdia do Senhor continua com o servo dele. Deus, em sua infinita misericórdia, sua soberania, seu poder, afinal de contas, porque Ele é Deus, Ele faz com que seja soprado um vento forte e caia uma tempestade muito forte sobre aquela embarcação. E o mais interessante, que nós estamos ali dentro de um barco, ele estava dentro de um barco onde existiam marinheiros que não eram marinheiros de primeira viagem, eram marinheiros já experimentados, marinheiros que tinham a habilidade de lidar com todo esse tipo de adversidade diante dessas situações em meio ao mar. Eu não sei se você sabe, mas marinheiro está acostumado a enfrentar essas dificuldades através de ventos ou através de tempestades, mas o texto nos mostra que não é um simples vento ou numa simples tempestade, é um vento forte, uma tempestade enviada pelo próprio Deus. E é aí que nós precisamos olhar e perceber que a situação ali, ela é bem complicada, é bem difícil, porque marinheiros experientes, eles estão com o quê? Eles estão com medo. Mas o profeta estava como? Ele arrumou um canto no porão ali, na parte de baixo, se deitou e conseguiu dormir. E o texto salienta, e eu quero que você olhe ali para o texto, e ele dormia o quê? Num cochilo profundamente. Ele estava em plena paz consigo mesmo. Ele estava tranquilo. E a gente sabe muito bem que ele conseguia dormir porque ele estava ali achando que estava tudo certo, porque Deus não faria nada com ele. Mas mesmo assim, Deus já começa a agir. E através desse vento, através dessa tempestade que está caindo, ele começa então a mostrar algumas coisas para Jonas que ele precisava aprender e que vai culminar lá no capítulo 4, quando a gente chegar lá. O capitão então, surpreso, chega lá e fala assim: cara, como que você consegue dormir aí? Está todo mundo desesperado ali, está todo mundo ali com medo do que está acontecendo, nós estamos jogando todas as cargas para fora do barco, para ver se o barco fica mais leve, para que então o vento ou a tempestade não destrua. E como que você consegue? Como que você consegue? Levante daí, clame ao seu Deus, porque a gente já está fazendo isso. E se você nota aí, esses versículos que tem Deus com letra minúscula, é para você entender que esses marinheiros estavam invocando os deuses da sua nação, do seu povo. E ele está dizendo para Jonas, para também invocar um Deus qualquer, um Deus que Jonas de repente acreditava. Talvez esse Deus seu aí tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, e a gente não morre. Deus poderia simplesmente deixar quieto. Você quer fugir? Então fuja. Quer ir para longe de mim? Vá. Mas Deus mostra a sua misericórdia para com o seu servo ao enviar o vento, ao enviar a tempestade, porque o Jonas precisava ser tratado, precisava ser trabalhado, ele precisava entender
o propósito final de Deus e entender que a misericórdia de Deus não poderia e não estaria nunca restrita apenas ao povo de Israel, à nação de Israel. Essa misericórdia deveria ser experimentada também por outros povos, por outras pessoas. Algo que constantemente nós podemos encontrar no Antigo Testamento, onde Deus não é Deus apenas de Israel, como muitas vezes a gente pensa, mas também é Deus de todas as nações, de todos os povos e de todos aqueles que se achegam a Ele, que se arrependem dos seus pecados, passam a também fazer parte do povo de Deus. Jonas dormindo, os marinheiros desesperados, clamando ao seu Deus. Deus poderia ter deixado essa história de lado e dito: já que você quer ir embora, vá, eu te mato lá na frente, eu acabo com a sua vida lá na frente. Mas Deus não fez isso. E apesar da decisão errada de Jonas desobedecendo ao Senhor, de ter entrado naquele barco, de ter encontrado um barco, de ter comprado a passagem, de tudo dando certo, Deus, em sua misericórdia e soberania, começa então um tratamento com o coração de Jonas. Pode passar. Do versículo 7 ao versículo 9, nós vamos encontrar então essa misericórdia do Senhor aí acontecendo ainda com o seu servo. Porque Jonas é acordado, mas Jonas não fala toda a verdade. O texto nos deu a direção de que Jonas, ao ser acordado, ele só é acordado para tipo assim, clama ao seu Deus e vê se o Deus de você aí faz alguma coisa por nós, para que a gente não morra, porque a gente já está clamando aos nossos deuses. Nós já jogamos as bagagens, o peso do barco, já estamos jogando para fora tudo que a gente estava carregando, para ver se ele fica mais leve. Vê se você clama. Jonas não fala nada. Jonas não diz nada. E então, os marinheiros, como era costume, eles combinam e resolvem então lançar sortes. É a história do palitinho. Vamos, ver no palitinho quem que sai primeiro. E eles lançam sortes. E ao tirar as sortes, ao lançar as sortes, a sorte cai justamente sobre Jonas. E aí então eles vão diretamente a Jonas e pergunta para Jonas: Jonas, você é o responsável por essa calamidade, Jonas? Jonas, essas coisas estão acontecendo porque você é o culpado? É interessante, irmãos. Marinheiros experimentados, acostumados com a adversidade do mar, com medo porque o negócio está muito feio, a tempestade está muito forte, os ventos estão muito fortes, estão desesperados, estão lançando tudo para fora, estão clamando ao seu Deus. Eles chegam a uma conclusão ao tirar a sorte, ao perguntar para Jonas: Jonas, você é o culpado de tudo isso? Irmãos, como assim? Você que fez tudo isso? Ele estava no porão dormindo. Mas eles estão atrelando a questão de Jonas com Deus. Eles estão tentando ligar e dizer assim: Jonas, alguma coisa você fez e Deus, o seu Deus está pesando a mão sobre você, e é por isso que nós estamos sofrendo. E aí perguntam para ele: quem você é, Jonas? Qual é o número do seu CPF? O seu RG? Qual é a sua profissão? De onde você é? Que terra que você é? Quem é o seu povo? O que você faz? E aí ele diz: eu sou hebreu, adorador do quê? Do Senhor, o Deus dos céus, que fez o quê? O mar e a terra. Ele está dizendo: eu adoro aquele Deus dos hebreus. É fácil a gente chegar à conclusão de que aqueles marinheiros sabiam, conheciam alguma coisa a respeito do Deus dos hebreus, do Deus de Israel. Eles estão muito mais próximos dos acontecimentos da saída, da libertação do povo ali do Egito.
Eles estão muito mais próximos das destruições das cidades, como Jericó e tantas outras, que foram destruídas através do Deus dos hebreus, quando esses hebreus estavam em direção à terra prometida. Eles conhecem muito bem sobre as vitórias atreladas, ligadas ao Deus de Davi, ao Deus de Salomão. Está muito claro isso. Eles também não são ignorantes quanto ao Deus dos hebreus. E eles sabem que esse Deus dos hebreus é o Deus que é creditado a esse Deus como Criador do mar e da terra. Porque os deuses que eles acreditavam eram deuses locais e limitados às suas áreas de atuação. E é só você dar uma pesquisada rápida e você vai saber que há deuses para todo tipo, Deus disso, Deus para isso, Deus para aquilo, Deus daquilo outro. Mas o Deus que criou os céus, o Deus que criou o mar e a terra, é ligada diretamente a esse poder ao Deus dos hebreus. E quando ele diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, ele está dizendo, tudo isso está acontecendo por causa do meu Deus, porque é Ele que fez o mar, é Ele que faz a terra, é Ele que é Senhor de tudo, Ele é o Todo-Poderoso, e eu sou servo dEle, eu sou hebreu, eu faço parte daquele povo. Quando nós olhamos tudo aí, a gente percebe que a misericórdia do Senhor ainda continua sobre o servo, sobre o profeta ali naquela situação. Porque se você imaginar que agora se descobriu quem é o culpado, automaticamente aqueles marinheiros deveriam então ter matado ele ou jogado ele para fora, imaginado alguma coisa em fazer para que aquela situação pudesse ser eliminada naquele momento, num momento ali de ação rápida por parte daqueles marinheiros, mas não acontece nada. E aí a gente entra no próximo texto, no versículo 10 em diante, e a gente percebe que após essa frase, após essa afirmação de Jonas, aqueles marinheiros que estavam com medo, ficaram com mais medo. Aqueles marinheiros que estavam assustados com tudo que aquilo que estava acontecendo, agora piorou. E eles chegam a perguntar, Jonas, o que você fez? O que você fez, Jonas? Jonas, você é adorador desse Deus que criou a terra, criou o mar? Tudo está acontecendo porque você está aqui junto com a gente? E ali então eles ficam extremamente apavorados, porque se o negócio estava ruim, agora vai piorar. E eles sabem pela fama, pelo conhecimento que eles tinham, que se havia um hebreu ali, e se esse hebreu estava ali por esta razão, e olha ali, e Jonas, o que você fez? Jonas havia dito que ele estava fugindo da presença do Senhor. E ali então, todos aqueles marinheiros que já estavam com medo, o negócio ficou pior. Ficaram mais apavorados e perguntaram, o que você quer? O que a gente precisa fazer então? Lembre-se, irmãos, nós estamos falando de homens rudes. Nós não estamos falando de homens moralmente educados. Não, vamos resolver isso em plena paz aí, vamos tentar resolver a situação. Homens rudes, que não haveria nenhum problema de pegar aquela pessoa, se ele é o causador de tudo, lançar ele para fora. Mas o problema é que aquele homem não é um homem comum, é um profeta, é o homem hebreu, o adorador do Deus que criou a terra e o mar. E eles então perguntam, Jonas, o que a gente precisa fazer para que o mar se acalme? Ele diz, é simples, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que tudo isso está acontecendo, porque eu desobedeci a Deus. Tudo isso está acontecendo porque eu não fui para Nínive. Tudo isso está acontecendo porque eu entrei nesse barco aqui para tentar fugir da presença do Senhor. E agora vejo que não há solução, não há como mudar isso. Tudo isso aconteceu porque Deus enviou isso. Porque por minha culpa Deus está ali mandando essa chuva, essa tempestade e esse vento, e a coisa vai ficar pior.
Então lance-o para fora do barco, lance-o para fora dessa embarcação, para que tudo isso se acalme. Mas ao invés disso, esses homens se esforçam em fazer o quê? Tentar levar esse barco para a terra, de volta para o porto. Tentar, não para salvar o barco, mas porque eles não querem tomar essa decisão. Por quê? Porque ele é um hebreu, porque ele é do povo de Israel, porque ele serve o Deus que criou a terra e o mar. E ele sabe, com este homem a gente não pode mexer. É complicado fazer qualquer coisa, porque se o negócio está ruim, vai piorar ainda. Aí que Deus vai matar a gente mesmo. Aí não tem chance de escapar. E eles tentam então de voltar para a terra, mas eles não conseguem, porque o mar ficou ainda mais violento. Ao invés de acalmar, o negócio está piorando. Ao invés de ficar mais tranquilo o negócio está piorando cada vez mais para os marinheiros. A situação está cada vez mais pior, mas a misericórdia do Senhor continua ali, presente naquela situação, porque os marinheiros ainda estão receosos de fazer qualquer coisa com o profeta, estão ali se segurando. Deus está ainda preservando a vida do profeta naquele momento ali, cuidando dele, guardando ele, apesar de toda a sua rebeldia, apesar porque ele estava ali naquele barco, nada daquilo era para estar acontecendo, se ele tivesse obedecido. Amados, muitas vezes a gente está passando por situações, a tribulação está vindo, o negócio está apertando, simplesmente porque lá atrás a gente tomou a decisão de desobedecer a Deus. Mas apesar de nós termos consciência dessa desobediência, a gente também às vezes deixa de reconhecer que a misericórdia continua presente. E que se a gente está ainda vivo, se a gente ainda continua de pé, é porque são as misericórdias do Senhor que ainda elas prevalecem, ou simplesmente elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Jonas deveria ter sido destruído no exato momento, porque ele não estava obedecendo a Deus. Mas Deus continuava ali agindo com misericórdia sobre a vida do seu profeta. Quando a gente chega do versículo 10 ao versículo 13, a misericórdia com o seu servo. No versículo 14 ao 16, a gente vai perceber que agora essa misericórdia não era apenas para os servos de Deus, mas também poderia alcançar outras pessoas que não faziam parte da comunidade do povo de Israel. E ali então, eles clamam ao Senhor, suplicando ao Senhor. Irmãos, se nós começamos a ter uma oração, essa oração que aparece em todo o livro de Jonas começa justamente pelos marinheiros. A oração citada no livro de Jonas, a primeira, ela é feita por marinheiros. Marinheiros que há momentos atrás estavam clamando a quem? Cada um ao seu Deus. E aí então eles começam a clamar ao Senhor. Toda vez que a Bíblia está com letra maiúscula, é para deixar bem claro que eles não estão clamando a qualquer Senhor ou qualquer Deus, eles estão clamando ao único Deus, o Criador da terra e do mar, o Deus que Jonas identificou ali com a sua resposta. E aí então eles oram, porque eles não querem tirar a vida daquele homem. E eles pedem então, suplicando: Senhor, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Irmão, a gente começa a perceber naqueles marinheiros, que esses marinheiros estão temendo a Deus, estão ali com medo de Deus, e oram ao Senhor, suplicam ao Senhor. Homens que até pouco tempo atrás estavam buscando outros deuses, agora estão clamando a Deus. E eles dizem uma frase sensacional, importantíssima para nós: porque o Senhor fizeste o que o Senhor desejava. Porque eles reconhecem que tudo aquilo que estava acontecendo estava debaixo da supervisão de Deus. Jonas também tem essa noção, mas agora essa noção está
também no coração daqueles marinheiros. E eles simplesmente então, depois de ter orado, depois de ter clamado, eles pegam Jonas e lançam ao mar enfurecido. E logo que Jonas cai na água, o que acontece? O mar se acalma, ele se aquieta. E ao verem isso, o milagre, o sobrenatural, irmãos, tempestade não acaba do nada. Tempestade não acaba simplesmente, pum, desapareceu. Ela vai diminuindo até ela cessar. Mas aqui a gente vê a tempestade simplesmente jogando Jonas ao mar, o mar imediatamente se acalmando. E aí o que acontece? Eles adoram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Eles oferecem conforme eles conheciam a respeito das práticas de sacrifício dos próprios judeus, dos próprios hebreus. Fazem-lhe votos, promessas de que agora, a partir de agora, eles creem nesse Deus. É impressionante a gente olhar, irmãos, e ver que a misericórdia do Senhor sobre a vida do seu profeta, sobre a vida do seu servo que desobedeceu, que está ali contínua sobre a vida dele, porque Deus já deveria ter destruído lá no início, antes mesmo, mas Deus permitiu. Você quer entrar no barco? Entra. Eu não vou pôr a mão agora em você. Está ali na tempestade, ainda o barco está lá perdendo as coisas, mas o barco está lá, eles estão vivos. A misericórdia do Senhor continua sobre o profeta, mesmo o profeta naquele momento não se identificando, mas a misericórdia do Senhor continuava sobre ele lá. Mas agora essa misericórdia chega aos corações daqueles marinheiros. Começamos a entender e aprender qual é a lição que Deus vai ensinar para o profeta Jonas. A lição é de que as misericórdias do Senhor, elas não são específicas apenas para o povo de Israel, mas ela também pode chegar a marinheiros, idólatras, que acreditavam em outros deuses, e que a partir de tudo que estão vendo, começam a temer o Senhor. E impressionante, irmãos, a gente não vê Jonas orando, a gente não vê Jonas clamando, a gente não vê Jonas pedindo perdão. Jonas não tem uma ação sequer que demonstra que ele havia aprendido naquele momento a lição que Deus estava querendo ensinar para ele. Mas os marinheiros sim. Quantas vezes nós somos teimosos em ouvir a voz de Deus e aprender aquilo que Deus quer nos ensinar através de tudo aquilo que Ele está enviando sobre as nossas vidas, por causa da nossa insistência em desobedecê-lo. Quantas vezes nós, ao invés de seguirmos pelo caminho que Ele está nos apontando, a gente toma um caminho totalmente ao contrário, se afastando dEle, achando que assim a gente vai conseguir fugir. Quantas vezes, apesar de a gente estar fazendo isso, a gente consegue dormir tranquilamente, sem se preocupar com o que está acontecendo ao nosso redor. Quantas vezes a gente faz isso? E gente que não conhece o Senhor, por uma situação difícil, se rende aos braços do Senhor, recebe essa misericórdia, recebe o perdão de Deus. E é o que aconteceu com esses marinheiros. Se converteram, foram salvos. E talvez, se a gente tiver a chance, tempo a gente vai ter, mas na eternidade muito provavelmente a gente vai poder conhecê-los e saber quantos eram, quais os nomes, e contar mais detalhes de toda essa história que nos deixa fascinado em ver um homem que desobedeceu, mas mesmo assim a misericórdia do Senhor estava e permaneceu sobre a vida dele. Mas a misericórdia do Senhor ainda não havia terminado, ou ela não havia deixado de existir sobre a vida daquele homem. Porque quando ele é lançado ao mar, o que vai acontecer com esse homem quando é lançado ao mar? Ele simplesmente vai sucumbir, ele vai morrer, não vai? Ele morreria.
Era isso que era para acontecer. Mas aí nós temos o versículo 17, pode passar. E a misericórdia do Senhor a gente vê mais uma vez sobre a vida daquele servo. Quando Deus então, o Senhor, fez um grande peixe engolir o seu servo Jonas. E ali ele permaneceu 3 dias e 3 noites. E eu quero dizer para você que eu acredito tranquilamente, completamente nessa narração. Se está dizendo que é um grande peixe, foi um grande peixe mesmo. Se está dizendo que ele foi lançado ao mar, e se essa história está ali, é porque ela existiu, porque esse profeta passou por isso, e Deus fez tudo isso, e a sua misericórdia agiu sobre ele. E a misericórdia do Senhor, mais uma vez, está presente, porque ao invés de ele morrer afogado, afundando naquele mar, Deus envia um grande peixe, e o engole, e ali ele vai permanecer 3 dias e 3 noites. Se o texto está dizendo, eu acredito tranquilamente que o peixe o engoliu e ele ficou lá 3 dias e 3 noites dentro do ventre ou dentro da barriga do grande peixe. E eu abro um parênteses aqui, se você não acredita, desce comigo lá no gabinete, que eu vou conversar com você com um chicote na mão. Porque se a palavra de Deus está escrito, você deve acreditar completamente nela. A misericórdia do Senhor continuava sobre a vida do seu servo. Deus ainda, pela sua misericórdia, dando uma saída, uma solução ao seu profeta. Irmãos, quantas vezes a gente desobedece? Quantas vezes a gente foge? E porque a gente consegue um barco, porque a gente consegue comprar passagem, consegue fazer as coisas que a gente vai planejando, então a gente acha, não está tudo certo, está tudo certo. Porque a gente consegue dormir, está tudo certo, está tudo certo. Você sabe por que você não foi sucumbido naquele momento? Você sabe por que Deus não te destruiu ali naquele momento, quando você em rebeldia desobedeceu Ele? É porque Deus é misericordioso. Ele não contém misericórdia. Não é uma qualidade dele, é um atributo. Ele é misericórdia. E se você está aqui nessa noite, é por causa dessa misericórdia. E se você está dentro de uma barriga de um peixe, porque Deus enviou algo para fazer você entender, começar a tratar o teu coração, é porque são as misericórdias do Senhor que te alcançaram nesta noite, te alcançaram nesta semana. Se você está aqui ainda e Deus não destruiu você por causa da sua desobediência, é a misericórdia dele. E essa mesma misericórdia que nós precisamos aprender e a descansar e saber que essa misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, essa misericórdia também ela necessariamente precisa chegar àqueles que não conhecem esse Deus. Eles precisam saber que esse Deus não é um Deus que simplesmente pesa a mão e acaba com tudo. É um Deus que tem misericórdia de todos aqueles que o reconhecem, que o temem e entregam a sua vida para Ele. Foi isso que aconteceu com os marinheiros. Não importa para Deus o seu passado, não importa a história da sua vida, não importa se você acredita em um monte de coisas. Deus, através de sua palavra, só quer mostrar uma coisa para você: eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Deus misericordioso. Se você olhar para mim e acreditar em mim, se você confiar em mim, se você clamar a mim, eu vou salvar você, eu vou fazer você de um filho meu, eu vou fazer você uma nova criatura. Então para Deus não importa quantos deuses você tem no seu coração. Para Deus não importa se você tem dúvidas sobre isso, sobre aquilo. Ele só quer apenas que você se volte para Ele o quanto antes, se arrependendo e crendo nele, entregando a sua vida para Ele, para que Ele possa, pela sua misericórdia, salvar você e fazer uma nova vida nessa velha vida que você ainda carrega em seu coração. Que Deus nos ensine a ser cada vez mais obediente, para que a gente não venha a ter que aprender sobre misericórdia, passando por situações parecidas ou difíceis como a de Jonas. Mas se isso acontecer, lembre-se, Deus continua te amando, e basta você, mesmo ali naquele barco da sua vida, basta você olhar para Ele, pedir perdão, que Ele vai te perdoar, e Ele vai te trazer de volta à vida.
Que o Senhor nos ajude a sempre nos lembrar de quem é o Deus que nós servimos. E esse Deus está disponível para aqueles que ainda não conhecem, por meio de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que morreu naquela cruz para salvar a todos e não apenas um grupo de pessoas como a gente. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que Ele continue a completar todo o seu ensinamento na semana que vem, no capítulo 2. Amém? Feche um pouquinho os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te damos graças e te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Quantas vezes nós pegamos o navio para tentar fugir do Senhor? Quantas vezes nós nos escondemos nos porões da vida? Quantas vezes, ao invés de reconhecermos os nossos erros, a gente tenta esconder ao máximo do Senhor e também dos outros? Mas a sua misericórdia sempre esteve presente, e se estamos aqui é por causa delas. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não passar mais por essas situações, mas que a gente esteja sempre em obediência ao Senhor. E aqueles, ó Deus, que estão em nosso meio, onde essa mensagem vai chegar através da gravação, Deus, que a sua misericórdia também alcance esses corações, para a glória e para a honra do Senhor. Pois estamos aqui, sabemos tudo isso por causa de Jesus, seu único Filho, que fez tudo isso por nós, no qual nós oramos e pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.